Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Yuri Fernandes Lima, eu sou advogado animalista, professor de Direito Animal e estou aqui para falar hoje para vocês um pouquinho sobre a ADPF 640. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer à professora Camila pelo convite, né, e pela oportunidade de mais uma vez poder falar um pouco para vocês de temas importantes do direito animal. Bom, a ADPF é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e essa ADPF de número 640 foi ajuizada perante o STF no dia 17 de dezembro do ano passado, de 2019, pelo PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Tá? Qual que é o pedido dessa arguição? É a declaração de inconstitucionalidade e ilegitimidade de atos e decisões do poder público baseados em interpretação equivocada de preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Os preceitos infraconstitucionais são os artigos 25 e 32 da Lei 9.605 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, e os artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6514 de 2008, que é o decreto regulamentador da Lei de Crimes Ambientais. E também não só de atos e decisões do poder público, mas também de decisões judiciais, no sentido de abater animais vítimas de maus tratos por discricionariedade do agente público. Tá? A leitura dessa arguição nos faz concluir que, embora o pedido seja amplo para todos os animais resgatados em situações de maus tratos, o autor da arguição faz referência de forma especial aos animais apreendidos em rinhas de galo, portanto aos galos, né? No dia 27 de março deste ano de 2020, eu estou só dando uma olhada aqui nas datas para não falar nenhuma bobagem. No dia 27 de março desse ano de 2020, o ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF no STF, concedeu a liminar, suspendendo todas as decisões administrativas e judiciais do país todo que tenham determinado o abate, né, dos animais apreendidos em situações de maus tratos. Portanto, não só dos galos apreendidos em rinhas, né, mas de todos os animais silvestres, outros animais domésticos utilizados em rinhas, por exemplo, os cães, né? Então, para todas as situações do país, em todos os processos administrativos e judiciais, estão suspensas as decisões que tenham determinado o abate desses animais apreendidos. Tá? Por quê? Por que o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar? Tá? Porque o artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, ele diz que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Tá? E o parágrafo 1º diz que os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Tá? Portanto, gente, o artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais em nenhuma hipótese fala em eutanásia ou abate desses animais. Tá? Da mesma forma, se vocês forem analisar os textos dos artigos 101 a 103 do decreto regulamentador, vocês vão verificar que também não há essa previsão legal. Portanto, quando o agente público decide, por discricionariedade, abater o animal resgatado em situação de maus tratos, ele não está seguindo o que a lei diz, certo? Porque a lei diz que os animais vão ter que ser libertados prioritariamente, e daí a gente extrai o princípio da primazia da liberdade animal, e caso isso não seja possível, os animais têm que então ser encaminhados a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas. Isso é o que diz a lei. Além disso, obviamente o ministro Gilmar Mendes se baseou na própria Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que veda práticas que submetam os animais à crueldade. Tá? E, obviamente, se o animal já está sendo resgatado de uma situação de maus tratos, de crueldade, ele tem que ser
cuidado, a sua vida tem que ser preservada, porque também desse dispositivo constitucional a gente extrai o princípio da dignidade animal. Portanto, os animais não humanos são sujeitos do direito fundamental à existência digna, não podendo ser abatidos, tá? Então, no dia 27 de março, o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar nesse sentido. Então, hoje, qual que é a situação? Todas essas decisões administrativas e judiciais estão suspensas, não foi interposto qualquer recurso contra essa decisão liminar, portanto, é a que está vigente. Depois disso foram apresentadas informações pela Advocacia Geral da União, tá? Basicamente no sentido de defender essa discricionariedade do agente público para praticar a eutanásia, ou o termo que eles utilizam, abate sanitário, tá? Porém, aqui a gente não está falando de abate sanitário. Abate sanitário é uma outra questão, né, ligada aos animais de produção. E, posteriormente, o IBAMA apresentou informações defendendo a prática que o IBAMA utiliza, que é a prática de quando esses animais, no caso especificamente os galos de rinha, são resgatados, né, e não tem como ser direcionados por uma série de questões técnicas, né, que infelizmente a gente não tem tempo para abordar aqui, esses animais são encaminhados para o abate, tá? Para o IBAMA, essa é a medida adequada, por quê? Porque, como não tem lugar para destinar os animais, qual que é a outra medida que seria adotada caso não fosse o abate? A devolução aos próprios galistas, né, que seriam os depositários fiéis. E aí os animais continuariam a ser explorados por essas pessoas, tá? Essa é a argumentação do IBAMA. Porém, não há previsão legal para que esses animais, como eu disse, sejam devolvidos aos próprios tutores ou proprietários ou responsáveis, né? Ou, no caso, agressores, criminosos, tá? Então, gente, basicamente falando assim bem rapidamente da ação, né? Esse é o status. Agora a gente vai aguardar, né, o desenrolar do processo e vamos acompanhando para ver os próximos desdobramentos e como o STF vai decidir, né? Muito provavelmente ele vai decidir no mesmo sentido do relator, do ministro Gilmar Mendes, né, pela própria interpretação dos dispositivos legais e constitucionais invocados, tá? Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, podem entrar em contato por meio do canal, né, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a questão, tá certo? Muito obrigado, um abraço a todos e bom dia.